Você já está acabado, riram dele. Até o momento em que consertou o motor em poucos minutos e todos os engenheiros ficaram impressionados. Antônio caminhava lentamente pela estrada de chão batido. O sol queimava sua pele enrugada e as botas gastas levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo. Sua mochila, já desbotada pelo tempo, pendia em um dos ombros, pesada não apenas pelo conteúdo simples que carregava, mas pelo peso da vida inteira de trabalho e experiências. Ele havia sido mecânico por mais de 50 anos. Conhecia motores como quem conhece um velho amigo. Sabia identificar um problema apenas pelo barulho, pelo cheiro da fumaça ou pelo jeito que o carro tossia antes de apagar. Porém, aos olhos de muitos, especialmente os mais jovens que confiavam apenas em diplomas e máquinas modernas, Antônio já não passava de um velho ultrapassado, alguém que devia estar em casa descansando e não em oficinas ou canteiros de obra. Naquele dia, o destino o levou até uma construção imensa, onde engenheiros de capacete branco discutiam em volta de uma máquina parada. Era um motor gigantesco, responsável por mover equipamentos de uma nova fábrica que estava prestes a ser inaugurada. O atraso daquele motor parado custava milhares de reais por minuto, e a tensão no ar era quase palpável. Antônio observou de longe, curioso, lembrando-se dos tempos em que consertava máquinas parecidas, ainda mais complexas em lugares distantes, onde não havia manuais nem computadores para auxiliar. Apenas sua intuição e suas mãos calejadas. Decidiu se aproximar. Cumprimentou um dos jovens engenheiros que mal olhou para ele, ocupado demais em analisar os números em uma prancheta digital. Outro o fitou de cima a baixo, reparando na camisa surrada, na barba mal feita e no olhar cansado, e não conteve a risada debochada. O senhor se perdeu. Aqui não é lugar para aposentados, é trabalho sério. Vai descansar, o tempo do senhor já passou, disse com um tom arrogante. Antônio respirou fundo, já acostumado com aquele tipo de julgamento, mas manteve a calma. Posso dar uma olhada? Talvez consiga ajudar, respondeu com voz firme, mas tranquila. As palavras foram recebidas com mais risos. Você já está acabado, zombou outro engenheiro cruzando os braços. Esse motor é complexo demais até para quem estudou. Imagina para o senhor, que deve ter aprendido com martelo e chave de boca no quintal de casa. A cada frase de deboche, Antônio sentia não raiva, mas uma estranha compaixão. Eles não sabiam que estavam diante de alguém que dedicou a vida inteira àquele ofício, que já consertou motores em plena madrugada no meio de estradas desertas, que salvou famílias presas em carros sem freio, que fez tratores voltarem à vida em plantações onde cada minuto perdido significava colheitas inteiras desperdiçadas. Ele conhecia o valor do silêncio, da paciência e da escuta. Sabia que máquinas também tinham sua linguagem e bastava respeitá-las para que revelassem seus segredos. Mesmo sendo ignorado, aproximou-se do motor. A carcaça metálica estava quente, o cheiro de óleo queimado invadia o ar. Ele encostou a mão devagar, como quem acaricia um cavalo bravo, fechou os olhos por um instante e ouviu. O silêncio do motor parado dizia muito mais do que todos os cálculos que aqueles engenheiros discutiam. Ao abrir os olhos, pediu uma chave de boca simples. Os engenheiros trocaram olhares, alguns rindo, outros incrédulos. Um deles, talvez por ironia, entregou a ferramenta. Antônio se ajoelhou, apoiando o joelho no chão duro, e começou a mexer com calma, como se cada movimento fosse parte de uma dança antiga. Suas mãos ainda eram firmes apesar da idade, e ele sabia exatamente onde tocar, onde apertar, onde soltar. Enquanto trabalhava, as lembranças vinham à tona. Recordava o primeiro motor que consertou, ainda adolescente, quando seu pai, dono de uma pequena oficina, deixou-o sozinho diante de um caminhão que não pegava de jeito nenhum. Lembrou-se da sensação de ouvir aquele motor roncar pela primeira vez após horas de tentativa e da alegria estampada no rosto do pai. Desde então, nunca mais duvidou de sua vocação. Era como se tivesse nascido para dar vida a máquinas silenciosas. E ali, diante daqueles jovens que o olhavam com desprezo,
Ele sentia o mesmo desafio de décadas atrás, como se precisasse provar mais uma vez que o conhecimento verdadeiro não envelhece. Os minutos se arrastavam, mas para Antônio cada segundo era precioso. Ele apertou um parafuso esquecido, ajustou uma válvula que estava fora de posição e, com um pano velho que tirou da mochila, limpou um resquício de sujeira que atrapalhava a engrenagem. O suor escorria pela testa, misturado com a poeira do ambiente, mas ele não se importava. Os engenheiros começaram a se entreolhar, alguns franzindo a testa ao perceber que aquele velho ultrapassado parecia saber exatamente o que fazia. Um deles tentou interromper. Olha, o senhor está perdendo seu tempo, não vai adiantar nada. Esse motor precisa de uma análise técnica avançada. Mas antes que terminasse a frase, Antônio girou a chave com firmeza, fez um último ajuste e se afastou lentamente. Agora tentem ligar, disse com um sorriso discreto. Houve silêncio por alguns segundos, seguido de risadinhas nervosas. Um engenheiro, sem acreditar, apertou o botão de ignição. O motor tossiu, engasgou por um instante, e então um rugido profundo ecoou pelo canteiro de obras. A máquina voltou à vida, vibrando com força, fazendo tremer o chão sob os pés de todos. O barulho metálico era como música para os ouvidos de Antônio, que apenas cruzou os braços e observou. O espanto estampou os rostos jovens, alguns boquiabertos, outros sem acreditar no que viam. Isso não é possível, murmurou um deles. O mesmo que zombara antes apenas encarava o velho em silêncio, envergonhado. Antônio não comemorou, não se vangloriou. Para ele, aquele era apenas mais um dia comum, mais um motor devolvido ao seu estado natural. Mas para aqueles engenheiros, era uma lição que jamais esqueceriam. Experiência não se mede por idade, e sabedoria não se aprende apenas em livros ou computadores. Ao sair dali, ajustou novamente a mochila no ombro e caminhou para fora do canteiro, enquanto atrás dele o motor continuava roncando com vigor. Naquele instante, mais do que provar seu valor, ele havia mostrado que o respeito é o maior combustível que qualquer geração pode oferecer à outra. Enquanto se afastava do canteiro, Antônio caminhava devagar, como quem carrega não apenas o peso da idade, mas também o silêncio de décadas de histórias que ninguém ali conhecia. A cada passo, lembrava das palavras duras que ouvira. Você já está acabado. Essas frases não eram novidade em sua vida. Desde que completara 70 anos, parecia que o mundo havia decidido que ele não tinha mais utilidade. Aposentaram-no à força em uma fábrica onde havia trabalhado por mais de 30 anos, sem ao menos lhe dar a chance de escolher. Os amigos de profissão foram se afastando. Os antigos clientes deixaram de procurá-lo, e até mesmo alguns vizinhos murmuravam que ele deveria descansar, como se descansar fosse o mesmo que morrer em vida. Mas dentro dele queimava um fogo que não se apagava, a necessidade de se sentir útil, de mostrar que ainda havia muito para ensinar, muito para fazer. Naquela tarde, após consertar o motor, ele parou na sombra de uma árvore perto da estrada e abriu a mochila surrada. Dentro, além de ferramentas antigas que carregava como tesouros, havia um caderno de anotações cheio de desenhos de motores, esquemas rabiscados, ideias de adaptações que ele mesmo havia inventado ao longo dos anos. Folheou algumas páginas com carinho, como quem revisita memórias de um tempo em que sua oficina estava cheia de movimento, com carros chegando a todo instante, clientes agradecidos, jovens aprendizes que o observavam atentos enquanto ele trabalhava. Onde estariam esses jovens agora? Talvez alguns fossem mecânicos de renome, talvez outros tivessem desistido. Mas ele sabia que, de alguma forma, sua marca estava espalhada pelo mundo, nas mãos que aprenderam a segurar uma chave de boca graças à sua paciência e dedicação. Enquanto descansava, ouviu passos se aproximando. Eram dois dos engenheiros que há pouco o haviam desprezado. Vinham com semblante diferente, mais humilde, carregado de um respeito silencioso. Um deles, o mais jovem, tomou coragem e disse: Senhor,
Eu queria pedir desculpas. Nós rimos, nós o subestimamos, mas o que o senhor fez foi incrível. Como conseguiu resolver algo que nem nós, com tantos recursos, demos conta? Antônio olhou para eles, pensativo. Não queria humilhar nem responder com arrogância. Apenas sorriu de leve e disse: máquina nenhuma resiste à paciência. Quando vocês tentaram resolver, estavam ansiosos, brigando com o motor. Mas motor não gosta de briga. Ele precisa de escuta, de calma, de atenção. Aprendam a ouvir o barulho, a sentir o cheiro, a respeitar o tempo da máquina. Ela mesma mostra onde dói. Os engenheiros ficaram em silêncio, como se aquelas palavras simples carregassem um peso enorme. De fato, carregavam. Eram anos de vivência traduzidos em frases curtas. Antônio não tinha doutorados, não possuía certificados modernos, mas sua sabedoria era feita de suor, noites mal dormidas e incontáveis histórias de concertos improváveis. Um deles insistiu: o senhor não gostaria de nos ensinar? Temos muito a aprender. Antônio respirou fundo. Ele sabia que sua missão não era apenas provar seu valor, mas também deixar algo para os que vinham depois. Ensinar, murmurou, olhando para o horizonte. Eu sempre ensinei, mesmo quando ninguém percebia. Mas só aprende quem está disposto a escutar. Naquele instante, o barulho do motor, funcionando sem falhas no canteiro, ecoava ao fundo como uma resposta viva. Os engenheiros se despediram e voltaram para o trabalho. Mas carregavam agora um olhar diferente, um olhar de quem havia sido tocado por algo maior do que números ou teorias. Antônio permaneceu ali por mais alguns minutos, em silêncio, até que o sol começou a se esconder no horizonte. Levantou-se, ajeitou a mochila novamente no ombro e seguiu o caminho para casa, um pequeno barraco simples nos arredores da cidade. A estrada parecia longa, mas seus pensamentos o mantinham ocupado. Lembrava de seu pai, lembrava dos aprendizes, lembrava de sua esposa, que já não estava mais ali, mas que sempre dizia: enquanto suas mãos tiverem força, você nunca estará acabado. Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra, uma certeza que o impedia de se entregar. Chegando em casa, abriu a porta rangente e foi recebido pelo silêncio do lugar. A mesa de madeira, gasta pelo tempo, ainda guardava marcas de ferramentas que ele apoiava ali quando precisava improvisar reparos. As paredes, cheias de manchas e fotografias antigas, eram testemunhas de uma vida inteira dedicada ao trabalho e à família. Acendeu uma lamparina, já que a energia elétrica vivia falhando naquela região, e sentou-se para escrever em seu caderno. Anotou a experiência daquele dia, descrevendo cada detalhe do motor, cada falha, cada ajuste que fizera. Não escrevia apenas para si mesmo, mas na esperança de que um dia alguém encontrasse aqueles cadernos e pudesse aprender com eles. Era sua maneira de deixar um legado, mesmo que o mundo não reconhecesse. Enquanto escrevia, ouviu uma batida na porta. Surpreso, levantou-se devagar e abriu. Do lado de fora, estava um garoto de aproximadamente 12 anos, com roupas simples e mãos sujas de graxa. O menino segurava uma bicicleta quebrada e disse timidamente: "O senhor pode me ajudar? A corrente vive caindo e eu não consigo arrumar." Antônio sorriu, sentiu o coração aquecer. "Entre, garoto, vamos ver isso juntos." Sentou-se com ele no chão e começou a ensinar como ajustar a corrente, como observar cada detalhe da engrenagem. O menino o ouvia com olhos brilhantes, absorvendo cada palavra. E, naquele instante, Antônio percebeu que talvez não precisasse de grandes canteiros de obras, nem de aplausos de engenheiros, para provar que ainda tinha valor. Bastava continuar passando adiante o que sabia, mesmo que fosse para uma única pessoa. A noite caiu, e a oficina improvisada de Antônio se encheu de risadas, de histórias antigas contadas ao garoto curioso, e do som metálico da bicicleta voltando a funcionar. O velho se sentiu vivo, como há muito não se sentia. E enquanto o menino pedalava feliz para casa, gritando um obrigado, cheio de entusiasmo, Antônio fechou a porta com a certeza de que, apesar de todos os julgamentos, ele jamais estaria acabado.
porque sua sabedoria não se media em anos, mas em vidas transformadas por suas mãos. Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo, como sempre fazia, antes mesmo do sol nascer. Seu corpo já não tinha a mesma disposição de décadas atrás, mas o hábito de levantar antes da aurora era como um relógio interno impossível de mudar. Passou água no rosto, ajeitou a barba rala diante do espelho rachado e tomou um café preto forte, amargo e quente, que lhe despertava mais do que qualquer outra coisa. Sentou-se por alguns instantes à mesa de madeira, folheando novamente o caderno de anotações, até ouvir um barulho vindo do lado de fora. Curioso, abriu a porta e se deparou com o mesmo garoto da bicicleta do dia anterior. Mas desta vez ele não estava sozinho. Ao seu lado havia outros 2 meninos, cada um com uma bicicleta velha em mau estado. Os 3 o olhavam com uma mistura de timidez e expectativa. "Senhor Antônio, o senhor pode nos ajudar também?" E perguntou o menino que já conhecia, com os olhos cheios de esperança. Os outros, um pouco mais retraídos, seguravam suas bicicletas como quem segura um tesouro. Antônio sorriu, sentindo uma pontada de surpresa e alegria. "Claro, rapazes, tragam aqui. Vamos ver o que podemos fazer." Aos poucos, a varanda simples de sua casa foi se transformando em uma pequena oficina improvisada, cheia de ferramentas antigas espalhadas, crianças curiosas e o som metálico de correntes, parafusos e rodas sendo ajustadas. Enquanto ensinava os meninos a consertar suas próprias bicicletas, Antônio explicava com calma o funcionamento de cada peça, como cada engrenagem dependia da outra, como era importante ter paciência e observar antes de agir. Os garotos ouviam atentos, fascinados por aquele velho que, diferente de todos os adultos que conheciam, não os tratava com pressa ou desdém. Naquele dia, Antônio percebeu que havia encontrado algo maior do que apenas provar que ainda era capaz. Ele havia encontrado novamente a oportunidade de ensinar, de passar adiante tudo o que carregava. A pequena oficina foi ganhando vida, e logo os meninos começaram a aparecer todos os dias depois da escola, trazendo não apenas bicicletas, mas rádios quebrados, brinquedos danificados, até pequenos motores de cortadores de grama que encontravam jogados. Antônio se dedicava com paciência, mostrando a cada um como resolver os problemas, como usar as ferramentas corretamente. Era como se, de repente, tivesse voltado ao tempo em que recebia aprendizes na antiga oficina que administrava, mas agora havia algo diferente. Não havia cobrança, não havia pressa, apenas a pura vontade de ensinar e aprender. Com o passar das semanas, a notícia se espalhou pelo bairro. Os vizinhos começaram a comentar sobre o velho que ainda consertava de tudo. Alguns olhavam com ceticismo, outros com admiração. Até que um dia, uma mulher bateu em sua porta trazendo um ventilador antigo. "Me disseram que o senhor sabe arrumar essas coisas. Eu ia jogar fora, mas se conseguir dar um jeito, ficarei muito grata." Antônio pegou o aparelho, analisou por alguns segundos e disse: "Não existe coisa que não tenha mais jeito. Só precisamos entender o que ela está pedindo." Em poucas horas, o ventilador voltou a girar, e a mulher saiu dali sorridente, espalhando ainda mais a fama de que aquele idoso não estava, nem de longe, acabado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os engenheiros que haviam presenciado o episódio do motor continuavam intrigados. O mais jovem deles, chamado Daniel, não conseguia esquecer as palavras de Antônio. Ele, que sempre confiara apenas nos cálculos e nos programas de computador, agora se via questionando se realmente conhecia as máquinas que estudava. Em uma noite, não aguentou a curiosidade e resolveu procurar onde aquele homem morava. Depois de algumas perguntas e informações coletadas no bairro, encontrou-se diante da pequena casa simples. Hesitou por alguns minutos antes de bater na porta, mas finalmente tomou coragem. Antônio o recebeu com um olhar tranquilo, como se já soubesse que ele viria. "Entre, rapaz. O que te trouxe aqui?" perguntou o velho. Daniel respirou fundo antes de responder. Eu
Eu quero aprender. Quero aprender como o Senhor enxerga as máquinas. Aquilo que fez no motor, nós não aprendemos na faculdade. Preciso entender. Antônio ficou em silêncio por um tempo, observando-o com atenção. Viu nos olhos do jovem a mesma sede de conhecimento que um dia ele mesmo tivera. Aprender não é difícil, mas exige humildade. Você está disposto a ouvir, mesmo quando o que ouvir não estiver em livros ou computadores? Daniel assentiu com firmeza. Estou! Então Antônio sorriu, apontando para as bicicletas desmontadas que os meninos haviam deixado no quintal. Comece por ali. Se conseguir dar vida a uma corrente velha e enferrujada, então estará pronto para entender o coração de um motor. Daniel passou aquela noite inteira ao lado de Antônio, mexendo em correntes, parafusos, ouvindo histórias e absorvendo cada detalhe. Era o início de uma amizade improvável, de uma ponte entre gerações. Antônio começava a perceber que o destino não o havia colocado naquele canteiro de obras por acaso. Talvez tudo aquilo fosse apenas o início de algo muito maior, a chance de transformar sua experiência em herança viva para aqueles que ainda tinham um longo caminho pela frente. E, no fundo, ele sentia que seu coração, embora cansado, ainda tinha muito para ensinar antes que o tempo decidisse parar o relógio. Os dias foram passando e a rotina na pequena casa de Antônio começou a mudar. O que antes era apenas um lugar silencioso, com o ranger da porta velha e o farfalhar das páginas do caderno de anotações, agora estava repleto de vozes, risadas e o barulho metálico de ferramentas em movimento. As crianças do bairro vinham todos os dias, trazendo bicicletas quebradas, rádios antigos, liquidificadores que não funcionavam mais. Aos poucos, o quintal de Antônio foi se transformando em um ponto de encontro. Ele não apenas consertava as coisas, mas ensinava. Não entregava pronto, mostrava o caminho. E isso fazia com que cada garoto saísse dali, não só com um objeto arrumado, mas com a sensação de que também havia aprendido algo valioso. Daniel, o jovem engenheiro que havia voltado para aprender, tornou-se presença constante. No início, estranhava a simplicidade dos ensinamentos do velho. Estava acostumado a cálculos complexos, softwares de simulação e relatórios cheios de gráficos. Mas, com o tempo, percebeu que as palavras de Antônio tinham uma força que não se media em números. Quando o velho dizia, "Escute o motor, ele fala com você", Daniel ria por dentro, achando poético demais. Porém, depois de horas ao lado dele, começou a entender o que aquilo significava. Passou a perceber vibrações que antes ignorava, a reconhecer cheiros sutis de óleo queimado, a notar o ritmo irregular de uma engrenagem cansada. Era como aprender uma nova língua, a língua silenciosa das máquinas. Um dia, enquanto ajustavam juntos uma bicicleta antiga, Daniel perguntou, "Antônio, o senhor nunca se cansou de trabalhar com isso? Nunca quis largar tudo e fazer outra coisa?" O velho sorriu com os olhos cheios de memórias. "Rapaz, eu já pensei sim. Tive dias de cansaço, dias em que minhas mãos doíam tanto que mal conseguia fechá-las. Mas aí eu via um motor ganhar vida de novo, ou o sorriso de alguém quando a máquina voltava a funcionar, e tudo valia a pena. Isso não é só trabalho. É quem eu sou. Se eu largasse, seria como se deixasse de existir." Daniel ficou em silêncio, digerindo aquelas palavras. Percebeu que ali estava a diferença entre quem trabalhava apenas por obrigação e quem tinha encontrado um propósito. Enquanto isso, os meninos do bairro começaram a ver Antônio não apenas como o velho mecânico, mas como um mestre. Trouxeram até um apelido carinhoso. Chamavam-no de Seu Tonho do Motor. Cada um deles, mesmo sem perceber, começava a levar para a vida lições que iam além das ferramentas. Aprendiam a ter paciência, a não desistir quando algo não funcionava de primeira, a respeitar o tempo de cada processo. As mães, que antes olhavam com desconfiança aquele senhor solitário, agora viam nele uma figura quase paternal para seus filhos. Algumas vezes levavam bolos, pães ou café como forma de agradecimento.
A casa simples foi ganhando calor humano outra vez. Mas não era só no bairro que as coisas mudavam. A notícia do velho que trazia máquinas de volta à vida chegou aos ouvidos de outros lugares. Certo dia, uma caminhonete parou em frente à sua casa. De dentro, desceu um homem de meia idade, dono de uma pequena fábrica de móveis. Ele carregava nos olhos a ansiedade de quem não tinha mais para onde correr. "Seu Antônio?" perguntou. "Disseram que o senhor pode ajudar. Meu torno está parado faz dias. Já chamei técnicos, engenheiros, ninguém resolveu. Se eu não conseguir colocá-lo para funcionar, vou ter que parar a produção. O senhor poderia tentar?" Antônio olhou para ele com calma. Não prometeu nada, apenas assentiu. "Traga a máquina ou me leve até ela. Vamos ver o que ela tem a dizer." Daniel, curioso, insistiu em ir junto. Era a primeira vez que veria Antônio trabalhar fora do quintal, em algo maior. Chegando à fábrica, encontraram o torno parado, rodeado de funcionários preocupados. O dono suspirou. "Está aí, já mexeram em tudo. Trocaram peças, mas nada adianta." Antônio aproximou-se devagar, como sempre fazia. Passou a mão na máquina, inclinou-se para ouvir, fechou os olhos por alguns segundos. Depois pediu um pedaço de pano e algumas ferramentas simples. Enquanto mexia, explicava a Daniel e aos operários. O problema não é sempre a peça quebrada. Às vezes, é o jeito como ela foi colocada. Às vezes, é só sujeira escondida onde ninguém olha. Máquina também precisa de respeito. Quando é maltratada, responde ficando muda. Foram apenas 30 minutos de ajustes pacientes, e quando terminou, pediu que ligassem o torno. O barulho metálico ecoou pelo galpão, firme e forte. Funcionava como se nunca tivesse parado. O dono da fábrica quase não acreditava. "Mas como? Ninguém conseguiu e o senhor fez isso em meia hora?" Antônio apenas deu de ombros humilde. "Não fui eu. Foi ela. Eu só ouvi o que ela queria dizer." O homem, emocionado, tentou pagar pelo serviço, mas Antônio recusou. "Não preciso de dinheiro. Só fico feliz em ver que vocês podem continuar trabalhando." Na volta para casa, Daniel caminhava ao lado do velho, refletindo em silêncio. Aquilo não era apenas conhecimento técnico, era algo muito maior. Era amor pelo ofício, era conexão, era uma sabedoria que não podia ser encontrada em manuais. "Antônio", disse finalmente, "o senhor não tem ideia do que representa. Hoje eu aprendi mais do que em anos de faculdade." O velho sorriu, ajeitando a mochila surrada no ombro. "Então aprenda uma coisa, rapaz. Não importa o quanto você saiba, sempre haverá mais para aprender. O segredo é nunca fechar os ouvidos. Nem para as máquinas, nem para as pessoas." Naquela noite, quando voltaram, os garotos já esperavam no quintal. O entusiasmo deles contagiava, e até Daniel se misturou aos meninos, rindo e aprendendo com as bicicletas velhas. Antônio observava aquela cena com um brilho nos olhos. Ele, que havia sido chamado de acabado, agora era o coração pulsante de uma pequena comunidade. E no fundo, começava a sentir que a vida ainda lhe guardava algo maior, um último grande desafio, no qual sua experiência seria novamente posta à prova diante de todos. Mas, por enquanto, bastava aproveitar aquele momento de renascimento, cercado por crianças, aprendizes e máquinas que voltavam a cantar sob suas mãos. O tempo passou, e a casa simples de Antônio já não era mais a mesma. Aquela varanda que antes ficava silenciosa agora fervilhava de movimento todos os dias. Crianças, adolescentes e até alguns adultos do bairro se reuniam em volta dele, aprendendo, observando, pedindo conselhos. Daniel, o engenheiro jovem, tornou-se quase como um filho. A cada dia, sua admiração pelo velho aumentava. Ele via em Antônio não apenas um mestre das máquinas, mas um mestre da vida. Os ensinamentos iam além das ferramentas. Eram sobre paciência, humildade, persistência.
O velho tinha um jeito de transformar um concerto simples em uma lição inesquecível. Foi então que, em uma manhã abafada de verão, a tranquilidade foi interrompida. Uma caminhonete preta parou diante da casa. De dentro desceram 2 homens engravatados, com semblantes sérios. Um deles se apresentou. Senhor Antônio, somos representantes da empresa responsável pela nova usina da cidade. Precisamos muito da sua ajuda. Um dos motores principais parou de funcionar. Nossos engenheiros já tentaram de tudo, mas não conseguem resolver. A inauguração está marcada para daqui a 1 semana. Se o motor não voltar a rodar, teremos um prejuízo incalculável. Antônio ouviu em silêncio. Não parecia surpreso, como se já soubesse que esse chamado viria em algum momento. Daniel, ao seu lado, arregalou os olhos. Uma usina? Antônio, isso é enorme. O senhor precisa ir. Esse é o maior desafio de todos. O velho respirou fundo, olhando para a mochila gasta encostada na parede. Dentro dela, as mesmas ferramentas que o acompanhavam desde a juventude, cada uma carregada de memórias. Se a máquina precisa, eu irei, respondeu com serenidade. No dia seguinte, Antônio e Daniel foram levados até o enorme complexo industrial. A usina era grandiosa, cheia de estruturas metálicas que se erguiam como gigantes de ferro. No coração do local estava um motor colossal, parado, cercado por dezenas de engenheiros nervosos. O ambiente era de tensão, quase desespero. Quando viram o velho se aproximar, alguns cochicharam, outros riram em deboche. É sério que trouxeram esse homem? Um aposentado? Isso aqui é coisa de especialistas, não de mecânicos de bairro. As palavras ecoaram com desprezo, e Daniel sentiu a raiva subir. Mas Antônio, como sempre, permaneceu tranquilo, com o olhar sereno e paciente. Vocês podem rir à vontade, disse calmamente, mas enquanto rirem, a máquina continuará em silêncio. Eu vim aqui para escutá-la. Se não quiserem, posso ir embora. O diretor da usina, desesperado, pediu silêncio. Deixem-no tentar. Não temos nada a perder. Antônio se aproximou do motor como se fosse um velho amigo. Passou a mão pela carcaça metálica, encostou o ouvido, fechou os olhos. Daniel observava atento, tentando captar cada detalhe, cada gesto. Depois de alguns minutos, Antônio pediu ferramentas simples, chaves, panos, óleo. Os engenheiros riram outra vez. Com esses brinquedos ele acha que vai resolver? Nós já usamos equipamentos de última geração, sensores, computadores. Mas, ignorando os comentários, o velho começou seu trabalho. Cada movimento era firme, seguro, cheio de uma sabedoria silenciosa. Enquanto mexia, falava baixo para Daniel. Olha aqui, essa peça foi forçada, não está no encaixe certo. E essa válvula, veja como está presa, não recebeu a lubrificação adequada. O problema não é só técnico, é humano. Alguém tratou essa máquina com pressa, sem respeito. É por isso que ela se recusa a funcionar. Daniel anotava tudo, absorvendo como se fossem palavras sagradas. As horas foram passando. O sol já se punha no horizonte quando Antônio, suado e cansado, finalmente se levantou. Limpou as mãos em um pano e disse, está pronta. Tentem agora. O silêncio tomou conta do galpão. Um dos engenheiros apertou o botão de ignição sem acreditar. O motor tossiu, fez um estalo e então um rugido profundo ecoou pelo espaço. A máquina voltou à vida com força, girando suas engrenagens pesadas, como se tivesse despertado de um longo sono. O chão tremeu, as luzes se acenderam e um coro de exclamações tomou conta do lugar. Alguns engenheiros ficaram boquiabertos, outros murmuravam, impossível, não é real. Daniel, porém, ergueu os braços em comemoração, com os olhos brilhando. O diretor da usina aproximou-se de Antônio, quase em lágrimas. O senhor salvou todo o projeto. Não tenho como agradecer. Quanto o senhor quer pelo serviço? O velho apenas sorriu e respondeu, não quero dinheiro.
Quero apenas que cuidem dela como cuidariam de um ser vivo. Porque é isso que ela é, em sua essência. Algo que pulsa, que precisa de cuidado e respeito. Naquele instante, até os mais céticos sentiram um arrepio. Não era apenas um motor que voltava a funcionar. Era a prova viva de que sabedoria verdadeira não envelhece, não se apaga. Antônio, o homem que chamaram de acabado, havia calado uma multidão de especialistas com suas mãos enrugadas e seu olhar sereno. Ao saírem da usina, já tarde da noite, Daniel caminhava ao lado dele, quase sem palavras. Antônio, o senhor não tem ideia do que representa. Hoje vi todos aqueles homens, com toda a tecnologia do mundo, rendidos diante da sua experiência. O senhor não está acabado. O senhor é eterno. O velho sorriu de leve, ajeitando a mochila no ombro. Nada é eterno, rapaz. Mas enquanto houver alguém disposto a aprender, enquanto eu puder ensinar, estarei vivo. Isso é o que importa. De volta ao bairro, as crianças já esperavam no portão, correndo para abraçá-lo como se fosse um herói que voltava de uma grande batalha. E de certa forma era. Mas no íntimo, Antônio sabia, ainda restava um último capítulo em sua jornada. Algo que iria provar, de uma vez por todas, que ninguém está acabado, enquanto ainda tem algo a oferecer. Os dias que se seguiram ao concerto do motor da usina transformaram Antônio em uma espécie de lenda. No bairro, nas fábricas, até nas universidades, o nome dele começou a ser comentado. Alguns o chamavam de o homem que ouvia as máquinas, outros simplesmente de mestre. Mas para Antônio, nada havia mudado dentro de si. Continuava acordando cedo, tomando seu café amargo, ajeitando sua mochila surrada e recebendo as crianças na varanda. Continuava ensinando paciência, respeito e dedicação. Porém, no fundo de seu coração, sabia que estava chegando ao fim de sua jornada. O corpo dava sinais. O cansaço batia mais rápido, as mãos já não eram tão firmes e o coração às vezes acelerava sem motivo. Ele sentia que a vida preparava sua despedida, mas não havia tristeza em sua alma. Havia apenas gratidão. Certa noite, Daniel apareceu na casa com uma notícia inesperada. Antônio, a universidade me chamou para dar uma palestra sobre manutenção e engenharia. Querem que eu compartilhe tudo o que aprendi. Eu disse que não poderia fazer isso sozinho. Contei sobre o senhor e eles querem ouvi-lo também. Antônio riu, balançando a cabeça. Eu? Em uma universidade? Rapaz, eu nunca pus os pés em uma. Minha escola foi a oficina. Minhas provas foram os motores que voltavam a respirar. Eles não vão querer ouvir um velho sem diploma. Mas Daniel insistiu, com brilho nos olhos. Eles precisam ouvir. Não para aprender fórmulas, mas para aprender vida. O Senhor me transformou e pode transformar muitos outros. Após muita insistência, Antônio aceitou. Alguns dias depois, foi levado até um auditório lotado de jovens engenheiros, professores e curiosos. Ao entrar, sentiu olhares desconfiados. Muitos pensaram o mesmo que os engenheiros da usina. O que esse velho pode nos ensinar? Daniel fez uma breve introdução, contou sua história e então entregou o microfone a Antônio. O silêncio tomou conta do lugar. Ele respirou fundo e começou a falar com voz firme, mas simples, como quem conversa na varanda de casa. Dizem que eu já estou acabado, que meu tempo passou. Mas olhem para mim, ainda estou aqui, ainda respiro, ainda penso, ainda sinto. E enquanto isso acontecer, tenho algo a dar. As máquinas me ensinaram a viver. Elas me ensinaram paciência, porque se você se apressa, quebra tudo. Me ensinaram humildade, porque até a menor peça faz falta. E me ensinaram respeito, porque sem cuidado, até o mais forte dos motores se cala. Eu não vim aqui ensinar fórmulas. Vim lembrar que, atrás de cada máquina, existe sempre uma pessoa. E que o verdadeiro engenheiro não é aquele que sabe apenas calcular, mas aquele que escuta, observa e sente. Porque isso vale tanto para máquinas quanto para a gente. As palavras, simples e diretas, ecoaram como um trovão silencioso. Muitos jovens, antes distraídos, agora prestavam atenção com os olhos marejados.
Alguns professores, acostumados a exibir teorias complexas, ficaram em silêncio, refletindo. Ao final, uma salva de palmas tomou conta do auditório, longa e calorosa, diferente de qualquer coisa que Antônio já tivesse vivido. Ele sorriu, não por vaidade, mas porque sentiu que havia cumprido sua missão. Naquela noite, ao voltar para casa, Antônio estava exausto. Sentou-se na velha cadeira de balanço, com a mochila ao lado e o caderno de anotações aberto em seu colo. Daniel ficou ao seu lado, preocupado. "Mas está bem, mestre?" O velho assentiu com um leve sorriso. "Estou, rapaz. Estou em paz." Pegou a caneta e escreveu sua última frase no caderno. "Ninguém está acabado enquanto ainda tiver algo a ensinar." Fechou o caderno com cuidado, entregou-o nas mãos de Daniel e disse: "Agora é sua vez de continuar." Na manhã seguinte, o bairro inteiro ficou em silêncio. Antônio havia partido durante o sono com um semblante tranquilo, como quem descansava depois de uma vida inteira de trabalho e propósito. A notícia se espalhou rapidamente e pessoas de todos os cantos apareceram para prestar homenagem. Crianças que aprenderam com ele, vizinhos que o respeitavam, engenheiros que um dia o haviam ridicularizado, mas que agora reconheciam sua grandeza. Todos reunidos diante da casa simples, lembrando daquele homem que, com mãos calejadas e um coração gigante, havia mostrado ao mundo que experiência não morre, que sabedoria não se apaga. Daniel, emocionado, abriu o caderno diante da multidão e leu em voz alta as últimas palavras escritas pelo mestre. E todos, em silêncio, sentiram que aquele legado jamais seria esquecido. Porque mesmo tendo partido, Antônio havia se tornado eterno naquilo que deixou: o conhecimento, a humildade, o exemplo. E assim, o velho que foi chamado de acabado provou, de uma vez por todas, que ninguém está acabado enquanto houver vida, enquanto houver mãos dispostas a ensinar e corações dispostos a aprender. Você gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.